então eu vou já agradecendo aí quem está mandando mensagem, o Francisco Santos dando boa noite, Melos DJ mandando um abraço aí para o Euler, Anderson Santos, Lucas Borelli, nosso parceiro aí também. Mandem perguntas, tá, gente? Para começar, eu vou colocar aqui na tela uma parte do relatório que a gente fez. A gente fez um relatório sobre eleições nesses clubes que estão passando por eleições aí nesse final de ano. E vou mostrar a página do São Paulo, tá? Já faço aqui uma observação que vocês vão ver que muita coisa mudou de lá para cá. E é por isso também que eu já mostro para pedir uma explicação aí para o Arnaldo o que aconteceu nesse cenário político. Vamos lá, ó. Só lembrando, gente, está no nosso site pluriconsultoria.com.br, vocês podem baixar o PDF desse relatório de eleições, assim como de outros relatórios que estão saindo aí ao longo das semanas. Muniz, só um parênteses. De quando mesmo é esse nosso relatório? 2 semanas, 3? Ele tem umas 2 semanas. Ele é do final aí eu acho que é do final de julho, começo de agosto, Fernando. Tá. É umas 3 semanas, tá? Então, só para resgatar algumas coisas, o torcedor São Paulino sabe, o atual presidente Carlos Alberto de Barros e Silva Leco, tá, no mandato aí que se encerra esse ano, não pode se reeleger, eleições aí no final do ano, e a gente tinha um cenário em que, no caso do São Paulo, quem elege o presidente é o conselho, né? Não são sócios, e a gente tinha como possíveis candidatos Júlio Casares, membro do Conselho de Administração do clube, conselheiro vitalício, Marco Aurélio Cunha, que foi ex-diretor de futebol, personagem conhecido aí para o torcedor são paulino, Roberto Natel, atual vice-presidente, o Newton Ferreira, conhecido como Newton do Chapéu, ex-deputado federal, e o Silvio Alves de Barros Filho, conselheiro vitalício. Eram 5. São quantos agora, Arnaldo? Como está esse cenário aí? Bom, agora a gente já tem a definição dos 2 candidatos. Ou é Júlio Casares ou é Roberto Natel. Um dos 2 será o próximo presidente do São Paulo para, digamos, herdar o clube numa situação muito complexa. O que ocorreu de lá para cá foi que, enquanto o Casares já lançando plano de governo, metas, angariando simpatizantes, gravando vídeo com ex-jogadores notórios e digamos, calcando o pé no favoritismo, o outro candidato, e eu não posso nem dizer a oposição, eu vou explicar por quê, o outro candidato foi definido numa espécie de mini-convenção entre o Silvio, o Marco Aurélio e o Roberto Natel, que acabou vencendo essa concorrência em relação aos outros 2, e foi confirmado como adversário do Casares recentemente aí na eleição do São Paulo. Não digo oposição, como vocês mesmos colocaram, o Roberto Natel foi vice-presidente do Leco, foi um dos principais responsáveis pela eleição do Leco, rompeu logo com o Leco, é verdade, e o Casares também serviu no governo Leco. Então os 2 estão aí misturados com essa atual gestão, não significa uma ruptura, nenhum deles, mas eles têm características específicas, particulares. Acho que o Casares continua sendo o favorito, mas é curioso, como a gente falava, o São Paulo tem um esquema muito peculiar de eleição, talvez seja o clube mais restrito em termos associativos do país, é o que menos gente palpita na eleição, digamos assim. E eu acho que para o Casares, é curioso, o Natel é um candidato mais hostil no Conselho e muito menos hostil na opinião pública. Fosse o vencedor o Marco Aurélio, como era uma possibilidade, ele teria muito mais dificuldade junto à opinião pública, às mídias, às redes sociais, mas menos dificuldade no Conselho. Porque aquilo lá é uma caixinha preta, sabe aquele clãzinho, aquela coisa toda fechadinha. E o Natel tem, por exemplo, um sobrenome histórico. E o sobrenome histórico, Natel, o Laudo Natel foi um dos grandes presidentes da história do São Paulo, foi governador, responsável pela construção do Morumbi, e muito da herança política do Laudo Natel respinga no Roberto, e é ali que ele vai tentar angariar simpatizantes. Mas o Casares, até por ter largado na frente, por ser um cara que se comunica facilmente, um bom articulador, é o grande favorito nessa disputa para a eleição do São Paulo. Show, vai lá, Fernando.
Agora, Arnaldo, pegando esse quadro que começa a se desenhar aí desses dois, o que você, imaginando, né, os dois possíveis presidentes, imaginando que o São Paulo está com uma situação financeira pior que já teve, vamos ser realistas, não compara com alguns outros clubes do Brasil. O São Paulo sempre teve uma situação financeira melhor que os demais, né? Houve uma deterioração muito grande no ano passado, né? Que deveria, de uma certa maneira, ser amenizada nesse ano, mas aí veio o Covid e aí desce todo mundo a ladeira mesmo. Mas existe uma combinação de crise técnica, financeira e política, né? Como nunca no São Paulo no passado, o que a gente alcança aqui, né? Como é que você imagina? Faz um resumo para a gente das características desses dois candidatos, como é que eles devem se portar, né, em relação a essa crise? Quer dizer, tem algum deles que tem um viés mais conservador financeiramente ou mais agressivo do ponto de vista de mercado? Porque o São Paulo ele está fraco em todos os ambientes, né? Ele está com marketing fraco, ele está com o campo ruim, ele está com as finanças, né, quer dizer, meio complicadas. Quais são as características desses dois? O que podemos esperar do mandato dessas duas figuras? Bom, Fernando, tem uma situação que a impressão de que pior do que a gestão Leco é muito difícil ocorrer. Por esses 5 anos de fracasso completo financeiro e esportivo, né? A junção de fatores. Porque às vezes você tem governos que prejudicam ou sangram o clube economicamente, mas que rendem um troféu ou outro. A gente tem as gestões do Corinthians recentes para exemplificar isso, é o grande rival do São Paulo. Mas nessa ocasião, esses 5 anos do Leco significaram fracasso completo esportivo e deterioração da questão econômica. Os possíveis sucessores do Leco. O Casares é um cara que vem do marketing, né? É a especialidade dele. Ele teve, além de ocupar essa função no São Paulo em alguns momentos, com algumas iniciativas até interessantes, algumas sacadas. Teve também papel importante na TV Record, então tem também na área de marketing. A TV Record, nessa reestruturação recente toda, Bispo Edir Macedo, etc., o Casares participou muito disso. Mas ele não é um cara do futebol, do campo, do cara da grama, do vestiário, como muitos presidentes são, né? O próprio, continuando a comparação, o próprio presidente do Corinthians, o André Sanches, da lida com o jogador, etc. O Casares não é esse cara. O que eu acho que, analisando a candidatura dele, ainda pode ser interessante nesse aspecto. De ele saber que a principal missão dele e de sua diretoria é resolver o clube administrativamente e escolher pessoas cirúrgicas para comandar o futebol. Porque clube de futebol é clube de futebol, mas na verdade vive do time de futebol. O resto, a quadro social, beleza, tem um custo desgraçado, é quem elege os caras, né, os conselheiros e tal, mas convenhamos, se o time não ganha, a gestão está ferrada. Basicamente essa é a lei no futebol. E não é só aqui, né? A gente está vendo lá clubes associativos como o Barcelona, que vive um processo pré-eleitoral, toma de 8 do Bayern, cai todo mundo. Né? O resultado esportivo no futebol ele é sagrado, ele tem que ser considerado sempre. E o São Paulo vive essa questão do maior jejum, um dos maiores jejuns da sua história. Então, a minha impressão, Casares vai atacar a área estrutural, mas tem um plano de governo, já dá para você ler, já tem uma coisa palpável, a gente consegue ver as diretrizes, as metas. Ele é um cara, digamos assim, nesse aspecto, eu odeio usar essa palavra, mas nesse aspecto moderno. Agora, o governo dele só vai ter condição de triunfar com a melhoria econômica, com as sacadas de marketing. Eu acho que uma das prioridades é, por exemplo, elaborar o plano que viabilizaria o Daniel Alves, que é a principal figura do time. Ele já tem um monte de coisas mastigadas, só vai dar certo se ele escolher as pessoas certas para tocar o futebol, do diretor ao treinador. O centro de treinamento da Barra Funda
é uma coisa, o Morumbi que está aí atrás de você é outra coisa. Os grandes presidentes do São Paulo são aqueles que ficaram aí onde você está, Fernando, e não foram dar os seus pitacos todos os dias no CT da Barra Funda. Digamos que o Leco até tentou fazer isso. Delegou o futebol, não deu muito palpite nos últimos tempos, elegeu um conselho executivo remunerado, a gente pode depois discutir essas situações da gestão. O São Paulo é um dos poucos clubes que tem uma diretoria inteira remunerada, são profissionais, não tem ninguém fazendo favor lá, isso a gente pode discutir em comparação aos outros times. E para enfrentar o Casares, você tem o Natel, que é um perfil mais tradicional do Cartola, até herdando um pouco a questão do famoso laudo Natel, que era o cara que, governador de São Paulo, sentava no banco de reserva em alguma partida. Saía lá do Palácio dos Bandeirantes, ia ver um joguinho lá, sentava do lado do treinador. O Roberto Natel tem mais esse perfil primeiro, um sonho eterno de ser presidente, sempre compôs diretorias e ajudou a eleger presidentes, rompia com o presidente na primeira desavença, porque o sonho dele sempre foi presidente. E aí ele lembra muito o Leco nesse aspecto. O Leco sempre compôs governos, sempre com a obsessão de ser presidente, quando chegou a oportunidade, não deu em nada. Então o Natel, eu acho que ele tem um perfil mais intervencionista na questão futebol. Então é o cara que vai querer escolher o técnico e falar com o técnico, querer escolher o principal jogador e apresentar o jogador. Sabe como é que é? Essas situações. Então, são perfis diferentes. Agora, nenhum deles, como eu falei, significa uma ruptura, uma coisa nova para o São Paulo. Nenhum deles. Acho que, por terem participado do governo Leco, imagino que alguns aprendizados eles tenham aprendido ao longo do período. E, de certa forma, acho legal a gente discutir isso, esse finalzinho do governo Leco, esses últimos meses, pós-eliminação do Campeonato Paulista, eles são muito interessantes, simbólicos, significativos, fundamentais. Todos os dias, até dezembro, são importantes para quem vem por aí, tanto na área esportiva quanto na área econômica. E a gente está vendo que algumas decisões estão sendo tomadas por pessoas na iminência da partida. Caras que não estarão mais em janeiro, quando os campeonatos que estão sendo disputados agora ainda estiverem em disputa, porque o ano é atípico. Então, tem muita coisa para acontecer no São Paulo até dezembro, até essa escolha, e muita coisa que está acontecendo agora pode influenciar para mal ou para bem o sucessor que vem por aí. Eu tem muito fã teu aqui mandando mensagem, viu? Te dando parabéns aí, tá a galera em peso. Pessoal São Paulino, pessoal São Paulino, estive na base do São Paulo, assim como o Renato Chaves Vitor, ele que mandou uma pergunta. Boa, eu já vou pegar a pergunta dele ali, que o Renato falou sobre a base, né? Que o Arnaldo acha que é impossível falar de São Paulo sem falar de Cotia. E até para a gente fazer um paralelo, é como se a base Cotia fosse uma colônia, né? Que a equipe principal de São Paulo, o pessoal lá do Morumbi, explorasse essa colônia, tirasse tudo que ela tem para manter a riqueza do Morumbi, porque a base do São Paulo tem sendo utilizada só para isso, né? Para bancar os caprichos da equipe profissional, e tem sido dado poucas oportunidades para os meninos. Então, Arnaldo, falando sobre isso, eu não sei o impacto que isso pode ter na campanha, né? Essas vendas que o São Paulo fez nos últimos anos, a quantidade de jovens, a geração mais promissora do São Paulo nos últimos 30 anos, com toda certeza, saiu sem dar nenhum ganho técnico para a equipe, e nós quase não falamos disso, né? Sempre falamos dos rendimentos, que nem o Fernando fala, né? Quanto que faturou, mas não quanto que realmente o clube ganhou com aquilo, né? Com a venda do atleta. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre essas saídas prematuras, de não ter nada de ganho técnico desses meninos, dessa ótima geração, e como que esse atual presidente vai lidar com o Cotia, se só vai explorar para ganho financeiro, ou se ele vai ter que fazer alguma coisa para ter o ganho técnico também.
Euler, esse é um ótimo ponto, né? Porque o São Paulo tem, entre aspas, sobrevivido nesses últimos anos, já há algum tempo, da venda de jogadores de Cotia ano a ano para sanear minimamente suas contas e tudo mais, e investido ou reinvestido mal esse dinheiro assim que essas vendas se consumam, né? E essa questão do ganho técnico, eu não tenho a ilusão, eu até fiz outro dia, eu entrevistei 2 caras representantes daquela geração dos menudos do Cilim, né? Para quem não se lembra, o time de 85, 86, campeão paulista e campeão brasileiro, que tinha lá, digamos, a base como protagonista. Silas, o Miller, o Sidney, o Márcio Araújo, etc. e tal. Aquilo é um momento singular na história do São Paulo. E eu entrevistei tanto o Márcio Araújo, que era de uma geração, 83, 84, quanto o do Silas, que era 85, 86. Eu não tenho mais a ilusão que seja possível o São Paulo montar um time como aquele, com jogadores jovens, permanecendo 4, 5 temporadas. Jogadores muito bons. Isso não é a realidade atual do futebol brasileiro, não é só do São Paulo, né? É assim, se você pegar que o melhor time do Brasil, ou pelo menos era até então, o Flamengo do Jesus, vende jogadores nas fraldas ainda, foi o Vinícius Júnior, o Renier e outros, o Paquetá, o que esse jogou um pouquinho mais, pelo menos, mas assim, o Flamengo fez um timaço vendendo o jogador da base. E tem pouco jogador da base que é utilizado. É utilizado numa emergência. A base também, o clube mais poderoso do país hoje, é utilizada para fazer receita. Então, eu não tenho essa ilusão. Agora, existe uma diferença entre você, o jogador surgir e você vender imediatamente, de você tentar, pelo menos, aproveitá-lo por uma temporada e meia. O São Paulo fez algumas vendas em que os jogadores, o David Neres é um exemplo, tal. Esses outros, o Antony, por exemplo, que ficou um ano, é o mínimo, eu acho. Você chegar, formar, amadurecer e o jovem ser, de fato, utilizado pela equipe principal. Agora, o que acontece no São Paulo especificamente em relação à base é uma dependência tal da venda que impede que qualquer treinador pense num time contando com jogadores da base como sua espinha dorsal. Então, assim, é muito complicado sei lá, o próximo treinador do São Paulo, digamos assim, ele conta com o Igor Gomes. Eu não sei se ele vai contar com o Igor Gomes, provavelmente não. E assim foi, o Diniz teve o Antony até um pouquinho, não teve tanto tempo. A questão do São Paulo atual, e está agora explícita com as saídas do Pato, do Anderson Martins, do Everton, é reduzir a folha de pagamento dos mais caros, que não estão sendo tão utilizados, e acho que tem questões aí importantes a debater, se é esse o momento correto, se são essas pessoas a definirem isso, já que elas não vão continuar, mas enfim, é um bom debate. Mas é reduzir a folha de pagamento dos mais caros, mas ainda está dependendo da venda dos mais jovens. Então, o São Paulo, que tentou nos 2 últimos anos manter, inclusive os jovens, porque o Antony foi uma tentativa última, assim, fica até o meio do ano, e não se desfazer de nenhum caro experiente, agora esse plano foi por água abaixo. Dos dois lados, é necessário reduzir a folha de pagamento e necessário vender um ou outro jogador da base. Então, o São Paulo, que tinha um dos elencos mais fortes do Brasil, sem nenhum resultado esportivo, vai enfraquecendo semana a semana. E tem outra coisa em relação à Cotia. Não dá para depositar, assim como foi na época dos menudos, a responsabilidade de conquista e de sair de fila em cima de jovens. O Silas e o Miller subiram, beleza. Tinha lá, sabe quem tinha lá? Oscar, Dario Pereira, Careca, Pita. Depois chegou um pouquinho o Falcão, tinha o Gilmar, goleiro, Nelson. Assim dá para o Silas e o Miller entrarem. Então, assim, o jovem, normalmente, ele consegue triunfar, às vezes até ser protagonista, mas se as costas... É como se fosse assim, se tivesse lá o Daniel Alves, o Hernanes, etc., ficassem por
2, 3 anos, e mais alguns, o goleiro, o Volpe, e o Igor, o outro tal, ficassem 2 ou 3 anos, para dar um time sólido. Depositar só nas costas de Cotia a responsabilidade de salvar o clube emocionalmente, financeiramente. Emocionalmente não dá para salvar. Financeiramente. E ainda depositar neles o resultado que não vem há muito tempo é muita crueldade. Não é justo isso.